eu só acertar aqui. Vamos lá. O texto diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. Amém? Vamos orar mais uma vez? Jesus, fala conosco aqui nessa manhã. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor fale ao nosso coração e que a tua palavra encontre espaço na nossa vida. Que haja confronto, conforto, desafios e que a gente saia daqui desejoso por conhecer mais o Senhor, por orar, por saber mais quem o Senhor é e o que o Senhor tem para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você que está visitando a gente aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem um café ali atrás. Se você quiser pegar café, fica à vontade, tá? Enquanto a gente conversa aqui. Todos nós que estamos nessa jornada espiritual, nessa peregrinação, como discípulos e discípulas de Jesus, a gente pode, em algum momento da nossa jornada, incorrer num perigo, penso eu, que é tratar o assunto da oração, assim como as demais disciplinas espirituais, de forma religiosa. E tratar de forma religiosa, pensando aqui na oração especificamente, é tratar a oração do ponto de vista da performance. Então, você já deve ter pensado nisso. Se eu orar mais, Deus vai me abençoar mais. Se eu orar mais, eu vou estar livre de grandes problemas na minha vida. Se eu orar, eu vou ganhar alguma coisa em troca. Se eu separar lá todo momento do meu dia ali e estar ali diante de Deus, quando acontecer alguma coisa na minha vida, Deus vai ver ali que eu estava lá de manhã orando e quando eu precisar de uma vaga no estacionamento do shopping, Ele vai abrir uma vaga para mim. Quem já orou por isso? Quem já orou para não chover no dia do aniversário do filho, né? Não, Deus, não faz chover. E aí a gente começa a ter esse tipo de relação com a oração. E o grande problema e perigo da gente encarar a oração nessa perspectiva é que quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera, existe uma grande possibilidade de frustração. A gente começa a ficar frustrado. Então, talvez aqui nessa manhã e nessa série que a gente conversou nesses 3 domingos, algumas pessoas podem ouvir o nosso incentivo sobre oração, de separar um momento do dia, de ter essa busca, esse desejo por conhecer a Deus, por ser conhecido por Deus, como o Bruno falou semana passada. E talvez você começou bem na sua jornada, mas por inúmeras variáveis, e a gente conversei, uma pessoa colocou isso para mim nesses dias, a gente pode se sentir culpada, porque parece que a gente não consegue ser constante, e isso vai, além da frustração, faz com que a gente se sinta culpado. Então deixa eu dizer para você que a oração, ela não é sobre a nossa performance espiritual. Mas eu acredito que a oração é sobre o nosso coração. Às vezes um coração machucado, dilacerado, quebrado, mas que reconhece que só em Jesus, somente nessa relação de amor e gratidão com Ele, que a gente vai ter aquilo que a gente precisa para viver. Então eu queria que você guardasse isso dessa série, dessa manhã aqui que a gente está conversando. Que a prática da oração, ela não é para impor culpa sobre você. Não é para que você tenha medo, para que você se torne
uma pessoa frustrada por não conseguir realizá-la. Porque aqui nós não estamos propondo, em nenhum momento a gente está falando que a vida ela é uma linha reta. É um negócio linear. Em que você vai estar sempre bem, que você sempre vai estar ótimo, que você sempre vai estar maravilhoso, que você vai acordar todo dia querendo dizer assim, hoje eu quero orar. A nossa vida não é assim. A nossa vida não é uma linha reta. Nós vivemos em altos e baixos. E às vezes, para muitas pessoas, pode ser que a vida de oração também vai ser assim. Mas o que nós estamos incentivando você aqui nesse tempo é a entender que o desejo de Deus para nós, que é independente de altos e baixos, de momentos bons ou maus, se nós queremos crescer como os discípulos e discípulas de Jesus, a oração é esse caminho de perseverança, de insistência, de constância. Com ou sem vontade, mas a gente persevera. A gente não para. E veja que não é porque a gente não para porque a gente não quer. Mas é porque, de alguma maneira, eu e você, nós somos afetados pelo amor de Deus. E a gente sabe que não existe uma outra forma de viver a não ser perto dele. Então, o que a gente quer, em resposta a esse amor de Deus por nós, é desenvolver essa vida de oração. Como uma resposta, como o Gui disse aqui, a tudo que ele já fez por nós. Então, se ao falarmos sobre oração, você diz assim, Davi, eu tenho um problema, que eu não consigo. Ou talvez eu tenho dificuldade, eu quero dizer para você, seja bem-vindo, porque todos nós temos. Todos nós temos. Não se sinta culpado, não tenha nenhum outro sentimento que te faça se sentir indigno diante de Deus. Como nós dissemos aqui, orar é difícil. Orar é difícil. Mas mesmo sabendo que é difícil, a gente continua, a gente persevera, porque a gente entende que a oração é algo importantíssimo na nossa jornada espiritual. A gente entende que a nossa vida, ela acontece a partir dessa realidade, dessa verdade que é a nossa relação com Deus. Nós entendemos assim. Por isso, não desista, não pare. Continue, persevere. E hoje nós vamos falar sobre esse modelo de oração que Jesus deixou para nós. Eu penso que por tudo isso que eu falei até aqui, dessa nossa, às vezes, esse nosso jeito de tratar a oração de uma forma performática, então eu quero me performar diante de Deus, e aí quando eu não consigo mais, ou quando Deus não dá aquilo que eu quero, eu já com dificuldade, ou talvez por conta da culpa que a religião põe sobre nós, a gente parece que não lida bem, ou tem dificuldade com a oração. Mas eu acredito que a gente deve aprender com o próprio Jesus a orar. E é o que ele narra para nós aqui, Lucas mostra para nós. E aprender a orar não de uma forma religiosa, não de uma forma performática, mas com um coração disposto a ser e fazer aquilo que Jesus fazia. O texto que nós lemos, no capítulo 11, versículo 1, diz que Jesus estava orando em determinado lugar. Então a gente já, numa leitura superficial aqui, a gente vê que Jesus era alguém que orava. Era alguém que praticava a oração. E quando ele termina de orar num dos seus momentos de oração, os discípulos chegam para Jesus e o indagam. Jesus, ensina a gente a orar. Os discípulos aí de João oram. A gente quer aprender a orar, por favor, nos ensine. Então, Jesus, nós estamos diante dessa oração que é conhecida como a oração do Senhor. Uma oração modelo. Essa mesma oração está lá em Mateus capítulo 6. Dentro do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 6, a gente tem essa mesma oração. Na verdade, a gente tem algumas pequenas diferenças aqui. Lucas tira algumas sentenças dessa oração. Mas o conteúdo é o mesmo. A oração do Pai Nosso, e a gente precisa aprender isso, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração de pedidos desconexos. Nós não estamos diante de um abracadabra aqui, vamos aprender aqui uma magia. Não. A gente não está diante de uma fórmula mágica. A oração do Pai Nosso é uma oração para aquelas pessoas que querem seguir a Jesus
na jornada para o reino de Deus. Dallas Willard vai dizer isso. E aqui a gente tem um problema também, quando a gente está diante da oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração muito familiar para nós. No contexto brasileiro, religioso. É muito comum a gente cresceu, talvez a maioria das pessoas aqui, cresceram aprendendo a orar o Pai Nosso. É familiar para nós. E o problema é que tudo que se torna muito familiar para nós, parece que vai, com o tempo, já não nos chama tanto a atenção. Parece que não faz mais os nossos olhos brilharem. E aí eu me lembrei da minha infância, quando eu jogava bola, lá em Assis. Porque lá em Assis, antes dos campeonatos de futebol, sub-9, sub-10, sub-11, a gente ia para o vestiário, e aí o professor dava a preleção, e aí gritava, o capitão vinha, e aí a gente recitava, não sei se é recitar, né? Mas a gente gritava o Pai Nosso. Pai Nosso, santo do céu, santo de casa, amém! Vamos pro jogo. Se torna algo muito familiar, muito... Vamos aqui, vamos juntar aqui, vamos para cima, vamos vencer. E a gente vai fazendo com que a oração de Jesus se torne como quase que um grito de guerra, para a gente enfrentar o nosso dia, enfrentar a nossa vida. Vai ficando usual, normal, que a gente acaba perdendo de vista a profundidade daquilo que Jesus quer ensinar para a gente. E diante desse questionamento, Jesus ensina-nos a orar. Jesus olha para aqueles discípulos e diz o seguinte, quando vocês orarem, façam da seguinte forma. Deixa eu passar aqui que eu esqueci. Chamem pelo Pai. E o texto começa dizendo isso. Pai. E Mateus vai dizer, Pai nosso que estás nos céus. A nossa oração, ela tem um destino. O destino é o destino do Pai. Ele é o nosso Pai. Primeiro comentário aqui. A oração aqui, o Bruno falou um pouco sobre isso domingo passado, a oração, ela também tem um contorno comunitário. Porque perceba que não é apenas as minhas necessidades, as minhas preocupações. Ele não é apenas o meu Pai, mas Ele é o Pai nosso. O pão não é o pão meu, mas é o pão nosso. Os pecados não são apenas os meus pecados, mas são os nossos pecados. As nossas tentações. Então nós temos que entender que quando nós falamos de oração, nós não estamos apenas falando de algo individual, mas nós estamos falando de algo coletivo. Porque o Pai é nosso. Um segundo ponto sobre a quem nós oramos, Jesus está ensinando a gente a orar ao Pai. E aqui essa ideia de Pai é de alguém que nos é íntimo, de alguém a quem nós conhecemos. E talvez quando nós usamos essa expressão e falamos sobre isso, talvez para alguns isso não significa nada, o fato de nós nos referirmos a Deus como Pai. Porque para muitos, ou para alguns, a relação com o seu pai terreno foi tão ruim ou tão negativa, que quando nós nos referimos a Deus como Pai, a imagem que essa pessoa logo traz é a imagem de alguém que é distante, de alguém longe, de alguém que não demonstra afeto ou amor. Mas deixa eu dizer uma coisa boa aqui para nós essa manhã. Em Jesus, e essa é a boa notícia do Evangelho, Deus, Ele é o nosso Pai. E o sentido aqui do texto, Dallas Willard vai dizer isso, Pai nosso que está sempre perto de nós. O Pai que está sempre perto de nós. Então, guarde isso no seu coração. O Deus das Escrituras, o Deus que o Evangelho apresenta para nós, Ele não é um Deus tirano, Ele não é um Deus mau, Ele não é um gênio da lâmpada, Ele não é um negociador, que se eu fizer o bem, Ele vai me abençoar, se eu fizer o mal, Ele vai me punir. Não, o Deus revelado em Jesus, Ele é um bom Pai. Ele é o Pai nosso. E Ele quer se relacionar com a gente.
Ele é um bom pai que ama, que cuida de nós. Isaías, no capítulo 64, 8, ele vai dizer: apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai, apesar de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que a gente faz de ruim e de mal, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro, nós somos todos formados pela tua mão. De alguma maneira, essa imagem de Deus como Pai remonta lá ao Êxodo. Capítulo 4, versículo 22. Israel está no cativeiro e precisava de libertação. E Deus, ao se dirigir ao povo, diz: Israel é meu primogênito. Israel é meu primogênito. Então, chamar Deus de Pai é invocar o Deus do Êxodo. É o Deus que liberta, é o Deus que vai trazer o reino, é o Deus que traz perdão, libertação, que traz o pão. Se você ler Lucas capítulo 9 e 10, você vai perceber isso de maneira muito clara. Por isso, na oração aqui que Jesus está ensinando os seus discípulos, nós somos convidados a invocar, a chamar Deus de Pai. O Deus que está próximo, o Deus que anda perto de nós. O Deus que se aproxima para caminhar com a gente. Ele é o nosso Pai. E Ele não é apenas... E esse que é o nosso Pai, Ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Essa é a continuação da oração. E para a nossa cultura, isso pode parecer ou soar um pouco estranho, porque essa ideia de algo santo, ela sempre está ligada muito ao campo religioso. Mas quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem: santificado seja o teu nome, o pedido aqui é que Deus seja reconhecido em todos os lugares. Assim como nós, os seus discípulos, o reconhecemos e glorificamos onde nós andamos. O nome de Deus deve ser respeitado de maneira única. E talvez a pergunta que você faça: ok, Davi, mas como que eu reconheço o nome de Deus? E você reconhece o nome de Deus não apenas vivendo uma vida justa, correta, pagando seus impostos, não fazendo isso ou aquilo, não. Mas reconhecer reconhecer Deus em todos os lugares, é a gente aprender a viver uma vida de gratidão e alegria para com Deus em todas as circunstâncias. O Calvino vai dizer, um teólogo, ele vai dizer que reconhecer Deus é você ter esse senso de fascínio pela sua beleza. É você ser fascinado pelo ser de Deus. Então Deus é alguém que é totalmente amável. Deus é alguém totalmente digno, como nós cantamos aqui. Deus é totalmente belo. Então orar: santificado seja o teu nome, é orar, segundo Carson: faz-me alguém santo, para que eu te reverencie. Opera em nós para que a gente reconheça a tua santidade gloriosa e insuperável. Então pensar nesse Deus que é santo, que é grande, que é amoroso, que é misericordioso, isso deveria levar a gente, ou deveria nos colocar de joelhos. Porque Ele é as palavras de Barth, né? Ele é o totalmente outro. A gente é muito pequeno diante de quem Ele é, por isso, santificado seja o teu nome, que todas as pessoas em todos os lugares possam reconhecer quem o Senhor é. E a oração continua, e Jesus vai dizer: ao orarem, peçam: venha o teu reino. Lucas aqui, ele não coloca a sentença: seja feita a tua vontade, mas o que a gente entende aqui é que o reino de Deus diz respeito ao governo de Deus. E aqueles que confiam em Deus, querem o governo de Deus e querem que o governo de Deus seja experimentado em todos os lugares e por todas as pessoas. Por isso nós oramos: venha o teu reino. Venha o teu reino. E eu gosto muito da definição que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, fala sobre o reino de Deus. Porque ele diz o seguinte: o reino de Deus não diz respeito àquilo que a gente come ou àquilo que a gente bebe,
Mas o reino de Deus é uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito. Então o reino de Deus tem a ver com essas realidades. Onde há alegria, onde há paz, onde há justiça. Isso diz respeito a esse reino de Deus. Então orar venha o teu reino, é orar que esse reino cresça à medida que as pessoas se submetem ao senhorio de Cristo, através do nosso testemunho como comunidade. Então a igreja é esse lugar onde nós sinalizamos o reino de Deus no espaço e na história. Nós estamos aqui para apontar a um novo jeito de viver, a uma nova maneira de pensar, a uma nova maneira de se portar. O reino de Deus chegou. Orar venha ao reino de Deus. É orar para que o governo de Deus se estenda sobre cada área, sobre cada lugar da nossa vida. Então, quando eu oro, venha o teu reino, eu devo me lembrar da minha casa, eu devo me lembrar da minha escola, eu devo me lembrar da onde a gente estuda, lembrar do nosso ambiente de trabalho. Venha o teu reino sobre a nossa cidade, venha o teu reino sobre o nosso país. Quando nós oramos, venha o teu reino. Nós estamos orando para que todo mal e toda maldade que está instalada de maneira estrutural nas nossas casas, nas nossas cidades, no nosso país, que essas realidades de maldade elas sejam desfeitas. Venha o teu reino. Que esse reino, que é um reino de alegria, de paz e de justiça, seja experimentado por todos e por todas. Nós pedimos, venha o teu reino sobre o nosso próprio coração. Pedimos, venha o teu reino sobre a nossa vida, para que haja luz, claridade, frente a tudo aquilo que muitas vezes eu e você queremos esconder, queremos reter. Venha o teu reino, venha o teu governo sobre o nosso coração. O Tim Keller, ao comentar esse texto, vai dizer orar por isso, orar por venha o teu reino. É orar para que o governo dele seja tão real sobre nós, a ponto de nós desejarmos obedecê-lo de todo o coração e com toda alegria. Então, nessa manhã, Jesus está ensinando a gente a orar. Venha o teu reino, venha o teu governo. Nós queremos nos submeter ao teu senhorio. Venha o teu reino, Jesus. E aqui também, a maioria, ou quase todos os estudiosos desse texto vão dizer que há uma dimensão futura. Orar para que o reino venha de maneira completa. Orar para que o reino venha na sua plenitude. Quando Jesus há de vir e trazendo a nova criação de maneira completa. Por isso, orar, venha o teu reino, é orar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino, venha o teu governo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre os nossos ambientes onde nós andamos, trabalhamos, vivemos. Venha o teu reino. Na escola de oração de Jesus aqui, nessa primeira parte, nós somos ensinados a chamar Deus de Pai. Ele é próximo. Ele caminha com a gente. A gente é ensinado a orar pedindo que o nome dele seja reconhecido em todos os lugares. A gente é ensinado a orar pedindo que o reino dele se estenda em cada área da nossa vida, para que a gente possa experimentar a vontade dele na nossa vida e na nossa história. Embora em Lucas aqui, como eu disse, a gente não tem essa sentença, seja feita a tua vontade, a gente pode trazer aqui que somente quem tem Deus como Pai é alguém que consegue orar isso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque na escola de oração, que Jesus é o professor, ele ensina a gente que a gente não tem controle de nada. Nós perdemos o controle de tudo. Nós não temos controle sobre pessoas, não temos controle sobre situações, não temos controle sobre ambientes,
não temos controle, ou não deveríamos ter, sobre fazer as coisas do nosso jeito e a nossa maneira, porque a oração do discípulo de Jesus é: seja feita a tua vontade. É submeter a nossa vontade. Digo até mais, não só a nossa vontade, o Calvino vai dizer isso. A gente não submete só a nossa vontade, mas a gente submete até os nossos sentimentos. De maneira que quando a gente ora, seja feita a tua vontade, a gente não fica desanimado, amargurado, nem endurecido pelas coisas que se abatem sobre nós. Porque nós somos discípulos de Jesus e nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se a gente quer aprender a orar, a gente tem que perceber e aprender que a oração, ela tem início em Deus. Por isso, Pai nosso, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Percebe? Diz respeito a quem Ele é. Diz respeito a ter Deus como centro, como foco. A vontade dele é que importa. Então, quer aprender a orar? Jesus está lembrando a gente aqui: você tem um bom pai. Lembre-se disso. Você aprenda a orar pedindo para que o reino dele venha. Ore pela manifestação da vontade dele, talvez começando pela sua vida e pela sua história. Mas aí nós temos mais 3 pedidos. E o primeiro deles é: dá-nos o pão para esse dia. A gente tem aqui essa terceira petição, que trata desse nosso sustento imediato, das nossas necessidades básicas. E aqui é uma oração pelo presente, não é uma oração pelo futuro distante. Embora o alimento nos é essencial, parece que aqui Jesus está incluindo tudo aquilo que a gente precisa, todas as nossas necessidades. O pão, dá-nos hoje o pão para esse dia. Esse aqui é um pedido de demonstração de confiança no nosso Pai. Esse autor que eu comentei aqui, o Dallas Willard, quando ele comenta esse texto, ele fala que a ênfase está ali, para esse dia. O discípulo de Jesus se preocupa com este dia. O Deus que está presente hoje. Por isso eu peço pelo hoje. Pedir pelo hoje e saber que Deus atua no hoje vai me ajudar a não viver de maneira preocupada. Saber que Deus está atuando hoje vai me livrar da minha preocupação excessiva com o futuro, porque o Deus que cuida hoje é o Deus que também está lá e que vai cuidar de mim amanhã lá. E aqui nós temos um confronto com a nossa cultura, porque a nossa sociedade, principalmente ocidental, nós somos a todo instante levados a essa mentalidade do acúmulo, de pensar demasiadamente no futuro. Será que eu vou ter? Será que eu vou conseguir? Quando que eu vou chegar no meu primeiro milhão? E a nossa mente vai sendo dominada por isso. E a gente vai se tornando ansioso. E aí a gente tem que lembrar do que Jesus disse. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Não se preocupem, mas peçam: dá-nos hoje o pão para esse dia. Jesus está ensinando a gente que a gente precisa orar tendo essa confiança e convicção de que tudo aquilo que a gente precisa não vai nos faltar. Por isso nós não precisamos nos aproximar de Deus com orgulho, com medo, com ansiedade. A gente não se aproxima de Deus dizendo para Deus o que Ele deve fazer. Porque se eu tenho um bom pai, não deve haver motivo de desespero. Se eu tenho um bom pai, não deve haver motivo de ansiedade. Se eu tenho um bom pai, eu não preciso temer, eu não preciso ter pavor em relação ao meu futuro. Porque com Jesus eu sou ensinado a viver um dia de cada vez. Lá em casa isso é muito forte. Porque essa aí é uma foto de um quadro que tem lá na porta de casa. Quando você for lá, você vai ver. Na hora que a gente sai de casa, a gente olha para esse quadro e lembra: hoje eu vou cuidar do meu hoje. Porque do amanhã eu sei que Deus cuidará.
A gente precisa viver com essa mentalidade que a gente tem o hoje. E a gente vive o hoje. Porque o Deus que sustenta hoje é o mesmo Deus que vai sustentar o amanhã. E é interessante que essa oração de Jesus é a oração pelo pão nosso. O Bonhoeffer, o teólogo alemão, ele vai dizer que ninguém deverá ter o pão só para si. O pão é coletivo. Assim como o Pai é nosso, o pão é nosso. Quando a gente ora, a gente deveria, e aqui isso é o meu entendimento daquilo que Jesus está querendo ensinar a gente, que a gente não deveria orar só pelas nossas necessidades, mas a gente tem que orar para que todos tenham as suas necessidades básicas atendidas. Eu preciso lembrar dos meus irmãos e das minhas irmãs que não têm, dos meus irmãos e das minhas irmãs que não têm o básico, seja para comer, seja para estudar, seja para viver de maneira digna. Não tem como a gente se lembrar, a gente pensar só na gente. Deus, dá-nos o pão nosso. Dá para todos. Que ninguém tenha falta. E aqui, a gente não está falando, o Stott vai falar isso no comentário dele, a gente não está falando de luxo. A gente está falando daquilo que é básico, daquilo que é necessário para viver. E talvez para essa oração, talvez muitos de nós podemos ser a resposta. Qual é o lugar onde o meu pão pode ser compartilhado? Onde eu posso compartilhar o pão com alguém? Para que haja um pouco mais de justiça onde a gente vive. Dá-nos o pão para hoje. Dá-nos aquilo que a gente precisa. E ele vai dizer, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Então aqui Jesus está ensinando a gente também a orar por perdão. Na nossa oração, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados. E aqui, pedir por isso é pedir para que nós sejamos tratados com misericórdia. O Bonhoeffer, nesse mesmo livro chamado Discipulado, ele vai dizer que reconhecer os pecados é o lamento diário dos discípulos. Então, o que Jesus está querendo dizer para nós aqui é que discípulos e discípulas de Jesus, eles são chamados a uma vida de constante confissão e arrependimento. A gente se apresenta de Deus na nossa oração, reconhecendo que a gente precisa da misericórdia dele, todos os dias. E o fato da gente se apresentar a Deus, reconhecendo os nossos pecados, Mateus vai usar a palavra dívida. Perdoa as nossas dívidas. Reconhecendo que nós temos dívida, que nós temos pecado, deveria produzir na nossa vida um aumento de confiança e de alegria. Não deve ser motivo de humilhação para nós pedir perdão. Porque a essência da fé cristã é ter a salvação como um presente. Então, poder regularmente confessar os nossos pecados é fruto da graça de Deus. Então, a gente está chegando e a gente se achega diante desse trono da graça para pedir perdão. E aqui a boa notícia para nós é essa, que o Deus das Escrituras é um Pai perdoador. É um Pai que está disposto a nos abraçar, independente das nossas ações. Basta a gente quebrar a nossa arrogância, a nossa prepotência e reconhecer, sim, eu preciso de perdão. Todos os dias. E a gente entender, reconhecer que é somente por aquilo que Cristo fez na cruz que eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados. E aqui eu fui levado a essa história, enquanto preparava essa reflexão, a parábola do pai amoroso, lá em Lucas, ou conhecido como a parábola do filho pródigo. Um filho que sai da sua casa, pede a sua herança e diz assim: pai, eu vou viver a minha vida. Em determinado momento, ao perceber a loucura que é viver uma vida longe do pai, ele volta para casa. Ele decide voltar para a casa do pai. E ele volta, e o texto, essa parábola narrada por Lucas, vai dizer que o pai, avistando o filho lá de longe,
Ele chama os seus empregados, ele chama o pessoal da casa e diz, prepara uma festa. Manda assar carne lá, vamos fazer um churrascão. O pessoal que anda comigo aí já sabe, né? Que para mim foi um grande dia de um samba do grande lá. Falou, chama a banda para tocar, vamos fazer uma festa. Que o meu filho que estava perdido, ele voltou para casa. Ele voltou para casa. E o pai, ao ver o filho, ele abraça o filho. E não pergunta o que aconteceu, ele abraça, ele recebe o filho. Prepara uma festa, porque o meu filho estava longe, mas ele voltou. Ele voltou. Sabe, não há pecado que não possa ser perdoado. E eu me lembro de um livro que eu li na minha adolescência, que me marcou profundamente, do Brennan Manning, o Evangelho Maltrapilho, quando ele diz em determinado momento que Deus tem um único posicionamento inflexível a nosso respeito. Ele nos ama. Ele nos ama. Esse é o posicionamento de Deus diante das suas criaturas. Ele nos ama. E esse assunto do perdão, ele é tão significativo que a ideia do texto aqui é que Deus nos perdoa assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E muitas pessoas interpretam isso de uma maneira, então é um toma lá da cá com Deus? Então eu só vou ser perdoado se eu perdoar o outro? E o Carson comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte, que o que Jesus está querendo ensinar aqui, ele está dizendo respeito, ele diz respeito à nossa atitude. Não há perdão para quem não perdoa. Porque se a gente não perdoa nas nossas relações, isso mostra que de fato não houve um verdadeiro arrependimento na nossa vida. E a gente não pode esquecer que a essência da nossa jornada espiritual é a abnegação, é a morte do eu. Paulo dizendo aos Gálatas, não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim agora. Então a gente não tem outra maneira de viver. O que Jesus está querendo lembrar aqui, guarde isso. O que Jesus está querendo nos lembrar nessa manhã é que só o perdão torna a vida possível. É somente o perdão que torna a vida possível. Não há esperança para uma vida sem perdão. Não há. E isso seja talvez muito difícil de muitos de nós engolirmos essa verdade. Mas lembre-se que eu e você só estamos aqui hoje por causa das misericórdias de Deus, que se renovaram sobre nós. Nós estamos aqui hoje por causa do perdão de Deus. É o perdão de Deus, segundo o profeta, que impede que nós sejamos consumidos. A boa notícia do Evangelho para nós, segundo o Salmo, capítulo número 103, é que Deus, Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe do que nós somos feitos, Ele sabe que nós somos pó. E Ele não nos recompensa de acordo com as nossas iniquidades. Deus é um bom Pai perdoador. Por isso esse reino de Deus que eu e você estamos inseridos, esse reino é um reino de perdão, é um reino de misericórdia. Não tem como você ser alvo da misericórdia e do perdão de Deus e você ser tão duro e vingativo com alguém. Não tem como. Por isso Jesus ensina a gente a orar, que oremos para que Deus nos capacite a perdoar o outro. É fato, nós não conseguimos perdoar por nós mesmos. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa existência. Mas é possível. Porque eu e você somos prova disso. Eu e você somos prova de um Deus que nos ama tanto e que não leva em consideração os pecados, mas ao reconhecermos quem Ele é, Ele nos perdoa de uma vez por todas. Por último, o texto vai dizer, e essa é a última sentença da oração, e não nos deixes cair em tentação. O pedido aqui é para que a gente não seja tentado a pecar. Porque quando a gente reconhece isso, a gente reconhece
a nossa fragilidade. Assim como a gente orou aqui, né? O pão nosso. A gente reconhece que a gente depende de Deus para o sustento físico, mas a gente também depende de Deus para uma vida reta diante dele mesmo. A gente não tem a capacidade de nos garantirmos, porque Satanás ele nos ataca de todos os lados, tentando fazer com que a gente caia, mas a gente tem que ser consciente dessa nossa fragilidade, dessa nossa fraqueza, não achar que a gente dá conta, achar que nós temos força por nós mesmos. Por isso nós clamamos: Deus nos livre, Deus não nos deixe cair em tentação. Sejamos sinceros, nós não suportamos tanta pressão. O fato é que eu e você, nós somos tentados em muitas áreas da nossa vida por diversas vezes. Por isso a oração aqui significa isso. Não sejamos levados, conduzidos, induzidos a cair nessas tentações, porque elas são por demais perigosas. Por isso que o texto de Mateus, Lucas não termina assim, mas ele vai dizer: livra-nos do mal. Então perceba que nós temos um Deus que quer poupar os seus filhos. E que sempre irá fazê-lo diante de um pedido: não nos deixeis cair em tentação. Será que a gente crê nisso? Será que a gente ora por isso? Então saiba que a nossa vida ela não é regida pelo acaso, pela sorte, pela casualidade, pelos astros. Nós cremos que a nossa vida ela é direcionada e regida pelo Criador dela, que é o próprio Deus. Um Deus que nos ama tanto que está disposto até nos livrar das nossas próprias tentações. Eu penso que quando a gente não leva isso muito em consideração, será que eu não me tornei insensível aos aspectos espirituais da nossa existência? Achando que a gente vai vivendo de qualquer jeito e vamos ver o que dá lá na frente. A gente precisa lembrar, nós somos frágeis, nós somos feitos de barro, nós somos pó, nós somos maus. Qualquer aceno de bondade que eu e você possamos dar, qualquer aceno de virtude, é bondade em nós, é fruto do Espírito, não é por nós mesmos. Por isso nós clamamos: não nos deixes cair em tentação. Queria terminar, para você levar para casa, a Vanessa Belmonte, num texto sobre oração, ela vai dizer o seguinte: oramos porque Deus nos chama a orar. Ele quer se relacionar conosco e cria mecanismos para isso acontecer. A oração é um modo para desenvolvermos um relacionamento real, contínuo e crescente de amor com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Oramos a Deus Pai através do Espírito que habita em nós e nos ajuda a orar, e do Filho Jesus, que está à direita de Deus agora e também intercede por nós. Nós oramos porque Deus nos chama a orar. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se revelar a nós. Deus, ele quer ter intimidade com a gente. E não é porque a gente... Eu quero Deus para depois ele me dar alguma coisa. Hoje de manhã a gente teve uma experiência muito legal aqui em casa e que mostra um pouco como pode ser a vida de oração de alguns. O Lucas hoje me acordou cedo, mais cedo que o comum, e ele falou: pai, hoje eu vou lá, e eu venho mais cedo aqui para trazer as coisas. Aí os meninos do som montam, né? Ele veio: pai, eu vou te ajudar hoje. Posso te ajudar? Eu falei: pode. Ele veio e tirou aqui as coisas, tirou a caixa, tirou tudo, e aí arrumou, guardou as coisas, tudo. Ele: pai, tá legal hoje aqui te ajudar, hein, pai? Nossa, tá muito bom, pai. Nossa, que legal. Aí ele vinha aqui do nada: nossa, pai, como você é um pai tão legal. Pai, nossa, como você é legal. E aí eu falei: nossa, o que aconteceu? E aí ele veio: pai, você, pai, legal. E aí pegou, mandou mensagem para a mãe, pegou o celular: pai, já estou mandando a mensagem para a mãe que a gente vai buscar ela, para ela ficar pronta. Nossa, pai, tu... Aí chegamos em casa, eu fui buscar a Ju e as crianças, subi, aí ele veio do meu lado assim: pai, você é muito bom, pai, você é muito legal.
Ô pai, eu fiz tudo tão certinho hoje que eu posso pegar uma bolacha agora, né? Aí eu falei, hoje pode, né? Hoje pode. Ele usou a expressão, pai, hoje eu tô merecendo, né, pai? Hoje eu tô merecendo uma bolacha, né? Aí eu falei, filho, na verdade você não merece nada, mas pode pegar a bolacha lá hoje. Às vezes a nossa relação com Deus é muito semelhante ao que aconteceu na minha casa hoje. A gente quer fazer todas as coisas certas para que Deus, em algum momento, nos dê uma bolacha. Deus, eu mereço isso, porque eu fiz tudo correto. Não, mas a gente não ora para ganhar coisas de Deus. A gente ora porque Deus nos chama a orar, porque Deus quer um relacionamento com a gente. Por isso, eu queria deixar 3 sugestões, 3 conselhos para você. A partir dessa fala de Paulo, nunca deixem de orar. Orem continuamente. Orem sem cessar. O que Paulo vai falar aos Tessalonicenses. Eu queria deixar essas 3 sugestões. Primeira delas, e aqui uma adaptação do que a Vanessa escreve nesse texto. Ore ao acordar. Ela vai falar sobre proteger as suas manhãs. Então, a nossa cultura fala muito esse negócio do milagre da manhã. Gente, não é nada que a Bíblia já não tenha dito em algum momento. E que Jesus já não tenha dito. Então, essa ideia de você proteger a sua manhã, ore ao acordar. E ao orar, porque qual que é a nossa tendência? A gente falou sobre isso, né? A nossa tendência natural ao acordar é ir checar as nossas mensagens, é checar nossas redes sociais. Mas talvez um conselho para você seria, ore logo ao acordar. Lembre-se quem você é, lembre-se que você é um bom filho, uma boa filha. Lembre-se que você tem um bom pai. Coloque-se diante de Deus lembrando quem você é e o pai que você tem. Ore ao acordar. Proteja as suas manhãs, coloque o seu dia diante de Deus. Mas uma segunda sugestão que eu daria é para você orar durante o dia. Converse com Deus a respeito do seu dia, de encontros que você vai ter, pessoas que você vai encontrar, reuniões que você vai participar. Apresente o seu dia a Deus, especificamente, colocando lugares, pessoas, situações. Ore no decorrer do seu dia. E uma terceira sugestão seria ore antes de dormir. Normalmente, e esse eu acho que é um negócio que miseravelmente eu sou um dos que mais falho na minha casa, mas a gente, ao invés de orar, talvez a gente sempre está checando a última mensagem, vendo a última notícia. Mas eu queria sugerir para você, leia um salmo, escreva uma oração, medite no seu dia, ore pelas pessoas que você encontrou, as conversas que você teve. Ore. Ore. De tudo que a gente conversou nessas 3 mensagens dessa série, eu acho que a palavra que fica para nós e o que a gente queria desafiar a nossa comunidade é isso. Vamos ser homens e mulheres que conhecem a Deus através da oração. Vamos crescer nessa disciplina. Não porque nós vamos ganhar alguma coisa, mas porque Deus nos chama a orar. Deus quer nos conhecer. Deus quer saber quem a gente é. Deus quer se relacionar conosco. Amém? Queria que você orasse, se você puder abaixar sua cabeça. Faça a sua oração aí, peça para que Deus fale com você, que Deus te encontre, que Deus amado Deus, Pai nosso, a gente chega até a Tua presença nessa manhã, confiantes, alegres, porque nós fomos lembrados nessa manhã que nós temos um bom Pai. O Senhor é um Pai que nos ama e que cuida de nós.
Então a nossa oração hoje é a mesma oração que os discípulos fizeram para o Senhor, que Lucas deixou narrado para nós aqui. Ensina-nos a orar. A gente quer confessar a nossa tendência de fazer do nosso jeito, a buscar a nossa maneira, achar que a gente sempre tem um jeitinho. Mas nessa manhã nós fomos lembrados aqui, eu quero que isso fique guardado no coração de cada um de nós. Que o Senhor é um bom Pai, nós temos um bom Pai. Nós queremos orar para que o Teu nome seja reconhecido em todos os lugares. Oramos para que o Teu governo seja uma realidade experimentada por o maior número de pessoas possível. Oramos para que ninguém tenha necessidade daquilo que é básico. Oramos para que haja pão, haja o necessário para que as pessoas possam viver. Que não haja preocupação em demasia com aquilo que vai vir no dia de amanhã. Oramos pela bênção do hoje, do presente de hoje. Oramos para